Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E que seja uma sexta-feira abençoada por Deus, que as mãos de Deus estejam sobre sua casa, te curando, te abençoando, te livrando, te guardando e te colocando no melhor caminho. Porque Deus tem feito isso com a humanidade. A partir do capítulo 6 de Gênesis, Deus começa a mostrar um pouco o homem o seu poder, fazendo com que tudo fosse destruído e aos poucos fosse sendo refeito. Então, a partir do versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a altura e largura, e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Somente até aí. Quando eu leio esse texto, ao meu ver, eu estou tratando da construção de uma arca. Porém, existem dois ensinamentos maravilhosos aí. Aqui você está vendo que a arca está sendo construída, mas eu quero falar de dois ensinamentos. O primeiro, obediência. Noé não havia conhecido chuva, ninguém havia conhecido chuva. Então Deus vem conversar com Noé, isso que é uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia, é Deus conversar conosco. Então não entra nessa loucura, nessa vibe, né? Dizer que Deus não fala. Deus fala e continuará falando porque Ele é Deus, e a hora que Ele quiser falar, Ele vai falar. E aí Ele conversa com Noé. E aí Ele dá ordens, mas para poder se dar uma ordem, a pessoa tem que ser obediente. Então Noé joga por terra tudo que as pessoas estavam fazendo e passa a ser obediente. Por quê? Porque a obediência, ela faz parte de uma boa vida, gente. Não há como você lidar com uma pessoa desobediente que não entende o que você está falando e não gosta de fazer o que você está falando. É difícil esse relacionamento e chega uma hora que a corda arrebenta. E na vida espiritual é a mesma coisa. Aí Deus dá algumas regras. Deus dá algumas regras para que ele construa essa arca. Primeiro, a obediência, dele ouvir. E agora vêm as regras. E quando eu vejo regras, eu entendo também como lei. Tá? Não é que são leis. A gente está pensando aqui. Não se faz uma nação, não se faz um povo com homens fortes, nada disso. Se faz com leis que funcionem, com coisas que funcionem. Então Deus aqui está dando diretriz para Noé, que ele usa como lei para construir aquela arca. E ele consegue, com obediência e com o que Deus falou para ele, que era a lei, ele construía assim. Não poderia ser diferente, teria que ser dessa forma. Ou seja, o que nós precisamos hoje? Leis que existam de verdade e pessoas que façam cumprir essa lei. E toda a sociedade, inclusive as pessoas que estão à frente disso, sejam obedientes às leis. Porque senão a arca vai afundar. A arca só não afundou porque Noé obedeceu e cumpriu a lei que Deus mandou, com as medidas corretas. E aí você vai ver depois que Deus, para formar a nação de Israel, coloca as leis. E Deus se entristece quando eles pedem um rei. Porque Deus tinha em seu coração e tem de ser o rei de Israel. Mas eles preferiram um homem normal, um ser humano. E aí Deus permite. Mas ele falou o que iria acontecer. Então, quando eu e você estamos em um local, existem leis, existe obediências a serem seguidas. E quando a gente
faz isso, olha, todo mundo vive bem. O que precisamos de hoje na nossa sociedade e no mundo é fazer com que as coisas funcionem de acordo com o que está escrito. Não passarmos por cima de um, por cima de outro, porque queremos sempre levar vantagem, diz a história, né? Mas a maioria não é assim. A maioria da população é trabalhadora, a maioria da população é obediente, a maioria da população tem uma consciência maravilhosa.